você tem mais liberdade para fazer análises, para fazer outras coisas, para ser humano. Por isso essa questão aqui, tá? Eu vou falar rapidamente agora só de 2 cases, de como que isso... Porque até agora a gente falou de empreendedores, né, intraempreendedorismo, e eu vou falar para vocês de 2 cases de como está fazendo essa mudança dentro do governo. Um é o ETO. ETO podia ser estratégico, tático, operacional, mas eu te odeio mesmo, tá? É um grupo de voluntários do Banco do Brasil. Eu estou falando assim, em nome do grupo, não em nome institucional do banco, que se reuniram para falar sobre inovação. A gente não está dentro da estrutura formal, a gente não é uma divisão, não é uma gerência, a gente, enquanto grupo, não tem um chefe, não tem um coordenador. O pessoal é sempre assim, entrou para o grupo, esquece seu cargo, todo mundo tem a mesma voz, e o pessoal é altamente assim, conectado, pilhadaço, fica falando, trocando mensagens, porque como tem pessoas de vários lugares, né, a gente acaba usando muitas redes sociais para isso, né? Espírito maker e centrado no ser humano. Qualquer um de qualquer lugar, então tem pessoas que são de agência, que estão na direção geral. Isso é uma nova forma da gente estar trabalhando, né, aqui o começo, incentiva a transformação de dentro para fora das organizações. Não é aquela questão assim, eu tenho que esperar alguém mandar, né, eu fazer alguma coisa, você tem que ir lá, viu alguma coisa de errado, você vai e faz. Mão na massa maker, porque é isso, essa questão, não tenho só que estar reclamando, eu tenho que apresentar uma solução e fazer. Isso é uma das características dos intraempreendedores. Eles é nozes, então não tem eles lá, Banco do Brasil, não tem eles lá, governo, é a gente que faz. Então, se tem alguma coisa que a gente está achando ruim, a gente tem que ir lá fazer e fazer a mudança. Design de solução centrado no ser humano. Quando você pensa em empreender ou intraempreender, você não tem que pensar, tive uma ideia maravilhosa de um produto e vou pegar esse produto e lançar a cadeia abaixo. Você tem que pensar assim, faz sentido para o seu cliente? Tem que perguntar, o seu cliente precisa disso? Eu estou resolvendo algum problema dele lá na ponta? Será que... Eu vou contar um caso rapidão disso. Se eu não me engano, no Uruguai, o que eles fizeram? Pegaram os velhinhos de lá e falaram assim, os velhinhos eles têm muita dificuldade de andar, então eu vou dar tablets para eles não terem que ir no banco, fazer as transferências, fazer o que eles quiserem. Deram para todos. Passou um tempo, eles falaram, mas não estão usando. Eles já tinham dado para neto, para sobrinho, para tudo. Por quê? Porque não foram perguntar para eles se eles queriam. Por quê? Porque o momento em que eles iam lá no banco, lá sacar a aposentadoria deles, era quando eles encontravam os outros. Era um momento, entendeu? Era uma diversão para eles, era um evento. Então, quer dizer, o pessoal não chegou com eles e foi perguntar se eles realmente queriam isso, se faria sentido, né? Só que por onde que a gente começa? Será que a gente tem que esperar, né, Superman ou alguém vir salvar, né, Chapolin Colorado, né, quem poderá me defender, né? Ou alguém vir salvar? Não, é a gente mesmo que tem que fazer essa mudança. E aí a gente é super a favor de lideranças circunstanciais. Lembro que lá no grupo não tem um coordenador, mas assim, se eu achei interessante um projeto, e eu sou da área de analytics, se essa parte aí de analytics me interessa, eu chamo outras pessoas e eu fico sendo a liderança circunstancial nesse momento. Por isso a importância de trabalhar com alocação por projeto. As empresas elas estão mudando de ter aquela questão de ter uma diretoria, uma divisão por produto e passando por projeto. Por isso que a gente está ouvindo tanto falar em metodologias ágeis, em Scrum, em todas essa Design Thinking, né? Vocês devem ter observado aí várias oficinas também a respeito disso. E automação, porque as pessoas estão começando a trabalhar por projeto em equipes multidisciplinares, que isso é a inovação, você pega a diversidade de vários momentos, né? Então, eu preciso aumentar a autonomia para promover o empoderamento, acaba aquela história de meu funcionário... Sabe aquela história que você chega lá na empresa, todo felizinho, de ter um estagiário para chamar de meu? Acabou, viu, gente? Você vai pegar as pessoas e pegar por habilidades. Então, se tem alguém que é mais habilidoso, sei lá, na área de saúde, igual está tendo hackathon aqui de saúde, né? Vamos pegar outras pessoas que também têm essa habilidade, embora desenvolver projeto nisso. Deixa a pessoa trabalhando só com isso. Não tem por que ele ficar lá cuidando de memorando ou alguma coisa assim. Deixa outra pessoa que gosta dessa parte de memorando fazer isso. Então, essa é uma mudança que está acontecendo nas organizações. Isso exige um novo modelo, né? Um novo mindset. Só que como que a gente está preparando o corpo de funcionário para isso tudo, né?
E lá, a gente, enquanto grupo, a gente tem um manifesto, que é a forma como a gente conecta as pessoas nas coisas que acreditam. A gente também fala a respeito de pegar uma comunidade para as pessoas estarem se conectando, estarem trocando informação a respeito disso. A gente também faz várias palestras para falar de data science, de blockchain, que é uma forma que as pessoas se conectam. Palestras sobre o futuro do trabalho, troca de livros. Isso tudo a gente simula sem pedir autorização. É o grupo que achou uma coisa assim para fazer e falou assim, bora fazer isso. Até que teve um formal, né, um vice-presidente, chegou com a gente e falou assim, eu tenho um desafio para vocês. Imaginam assim, a gente, enquanto voluntário, estava fazendo isso tudo independente da instituição. Meio aquela coisa assim, revoltada, entendeu? Não gostei disso, vou lá mudar sem perguntar. Se deu ruim, desculpa aí, viu? É bem desse jeito. E aí um vice-presidente chegou e falou assim, eu tenho uma proposta, um desafio, quero que vocês façam uma mudança cultural, uma vice-presidência. E aí estou dando carta branca, né, branca mais ou menos, né, para vocês fazerem isso tudo. Para ter isso que vocês estão fazendo no grupo, passar para a organização. E aí a nossa proposta foi fazer o Vinegre on Fire, que foi um programa de mobilização gamificado, né? Então, gente, santo de casa faz milagre? Sim, vai lá e faz, viu? O que resultou desse programa? Ele durou um mês, a gente colocou as pessoas para aprenderem oficinas, tiveram palestra, tudo. Foram 1.332 ideias, 12 projetos, tudo isso em 32 horas de trabalho. Para mostrar para vocês o que representa isso, seriam uns projetos que demorariam, tipo, sei lá, 5 meses, que com técnica você traz para 1, 2 meses. Então, são coisas que funcionam, né? E aí as pessoas começaram a sair do automático, se questionar, será que esse processo que eu estou fazendo aqui faz sentido? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Por que eu tenho que fazer isso assim? Sabe aquela história? Cheguei aqui, estava desse jeito, me passaram o trabalho desse jeito, e aí você não vai ver lá no ponta para ver, faz sentido isso para quem está recebendo? Ou, por que eu ainda estou fazendo isso agora? Não sei se vocês conhecem a história da ceia de Natal, que chegou lá, né, daí pegou lá o pernil de Natal, né, ele só tava um pedaço, né, daí o pai, né, chegou lá, a filha, né, perguntou para a mãe, por que só é um pedaço, né, por que não é ele inteiro? Não, porque a sua mãe fazia desse jeito. Daí foi perguntar lá para a avó, vó, por que era desse jeito? Ligou lá para a avó, não, porque a sua bisa fazia desse jeito. Daí eles foram ligar para a bisa para saber por que era desse jeito, daí ela falou assim, não, é porque eu tinha uma panela pequena, então eu tinha que cortar o outro pedaço. Entendeu? As pessoas não se perguntam isso nos processos. Elas vão fazendo as coisas sem estar se perguntando se faz sentido ou não, né? A gente também teve um espaço de inovação, que funciona meio como co-work. Agora, imagina, uma instituição organizacional tradicional e as pessoas, várias diretorias, trabalhando em equipes matriciais para desenvolver projetos. Aqui a galera também que fez, né? E falando disso, como a gente diz, as cercas não nos limitam, a gente começou a fazer esse processo todo de transformação, de intraempreendedorismo, e aí outros órgãos do governo, a gente começou a conectar pessoas também nisso. E nasceu disso aí o outro case, que é o eGovNights, que é o pessoal da área do governo, planejamento, do ACM, ministérios, agências reguladoras, ANAC, Anvisa, pessoal Ciro, Gustavo, Camila, tudo, que sabe aquela história de você durante o dia trabalha, daí à noite, assim, final, tardinha, o pessoal sai do trabalho, né? E aí vai, assim, para um barzinho, falar assim, qual é a real? Entendeu? O que acontece? Trocando uma ideia, com cerveja, né? E aí o que acontece? Nisso aí o pessoal começou a se conectar. E aí a gente começou a criar esses encontros com temática. Então, os eGovNights, eles são movimentos organizados de forma voluntária por servidores públicos para transformar, e com pessoas altamente competentes fazendo toda essa mudança. A gente também tem o nosso manifesto, que fala sobre essa questão de propósito, de boas ideias, tem a todo momento, de pessoas competentes, de o que importa são as pessoas, mudar por dentro, né, que são todos esses valores que a gente acredita. A questão do propósito, que é sempre muito importante para tudo que você for fazer, descubra primeiro qual é o seu propósito, né, que o nosso lá é conectar as pessoas, né, para inovar, né, no serviço público, quase sempre com cerveja.
E aí a gente faz isso aqui, a galera que está fazendo isso, né? A gente começou na Semana de Inovação do Governo Federal, então durante o dia tinha o pessoal que estava na Semana de Inovação e à noite a gente reunia as pessoas para estarem falando de como que está sendo lá na sua instituição, o que você está fazendo de diferente, né? Então, a gente também apoia a rede de inovação InovaGov do governo federal. Tem muita gente, tanto da área pública quanto da área ONGs, tudo conectando para fazer a mudança no serviço público, porque a gente vê assim, muita gente reclamando, gente. De várias coisas que a gente acredita que não está certo, né? Mas bora lá meter a mão, entendeu? Fazer alguma coisa para mudar isso. Então, a gente fez um de labs, laboratórios, fizemos também algumas palestras de Scrum. Falamos também sobre diversidade, que a gente acredita que a diversidade é importante para a inovação. Fizemos um conto de falhas, e aí vocês imaginem, né? O pessoal falando, TCU lá, falando as coisas, que isso é o compartilhamento de experiência. Falando assim, porque quando o pessoal não compartilha a experiência, outra pessoa pode cair no mesmo erro, né? Você compartilhando a experiência, acontece isso. Na última segunda, fizemos um de educação, que foi bem legal, conectando todas as mudanças de educação, todas as transformações que estão acontecendo aqui no DF. Não sei se vocês conhecem a comunidade de aprendizagem do Paranoá, a CAP, é um modelo, é como se fosse um coworking infantil, público, que as crianças vão para lá e eles não têm aquela sala de aula sentadinho, bonitinho, elas fazem projetos. E tá, assim, um monte de coisa nesse sentido está inspirando várias outras escolas a estarem fazendo isso, né? A gente não promove nenhuma questão política, partidária ou comercial. Então, é todo mundo ali voluntário, porque o que acontece? Quando eu vi essa questão assim, de serviço público, né, quando eu estudei administração pública, o que eu vi? Em termos de desperdício público, 30% realmente é questão de política, corrupção, essas coisas, mas 70% é aquela questão do processo, das pessoas não se perguntarem por que estão fazendo desse jeito. E a gente vai, sim, continuar hackeando o sistema. Então, é servidor para servidor, está falando a respeito disso. Não sei quem estava aqui mais cedo, se viu o Pedro. Então, a gente apoia todas essas iniciativas. Teve um eGovNight Big Data que ele foi falar, e aí vocês imaginam, os robôs. A gente fez um encontro, então era a Rose, do Serenata de Amor, a Alice, do TCU, que é de licitações, e o Victor, do STF, lá conversando como que está sendo feita essa automação, e lá do Banco do Brasil também o nosso chatbot, né? Então, o que a gente sempre fala é o seguinte, se não agora, então quando? Se não você, então quem? Né, para fazer essa mudança. E a conversa continua lá no eGovNight, tá? Depois, se vocês quiserem, tem as redes sociais, tudo, vocês podem encontrar a gente por lá. Aqui é uma coisa. Aí é mais só um filmezinho, mas o meu tempo já acabou, então vou passar rapidinho nas dicas e referência antes que me cortem aqui o microfone. Dica: encontrar um sócio que te complemente, tá? É do Luiz Vabo. Feito é melhor do que perfeito, por isso aquela questão de errar, você vai fazendo, gente, vai fazendo. Deu errado, desculpa aí, entendeu? E sai fazendo. Fale as suas ideias para 2 pessoas, depois vocês procurem, o Derek Silver, ele tem uma tabela que ele fala assim, se uma ideia que você tem, se ela é uma ideia ruim, então ela vale -1, mas se ela é executada, ela vale 1. Agora, se uma ideia que é boa, ela vale, sei lá, 10. Se ela é brilhantemente executada, ela vale 1 milhão. Então, às vezes, uma ideia que é boa, só que ela foi um pouquinho executada, vale muito mais do que você ter a ideia e não executar. Então, vocês pensem sempre nisso, tá? Para validar a ideia, você tem que estar assim, sempre procurando investidores, né? Aquela coisa de meter a sola do sapato e sair por aí. Construir uma organização com cultura, né? Acredite, não desista, e você está empreendendo no Brasil. O Brasil não é para fracos, não, viu, gente? É aquela história de fazer tanto dentro ou fora das organizações. Aqui algumas referências, tá? Se vocês quiserem tirar foto, a hora é essa, assim, de livros, todas as coisas que vocês precisam assim, para estar sabendo. Faltou um aí que eu acabei esquecendo, chama-se Abundância, do Peter Diamandis, que fala sobre isso. Peraí, eu vou sair aqui da frente, vocês tirarem aí referências, que falam todo. Esse aqui sobre robôs já tem em português, que é essa questão de os robôs estão aí, mas não se preocupe, né, que vão chegar, mas não é tanto assim.
falar também de um curso Empreendedorismo Criativo da Perestroika, foi onde eu aprendi muitas coisas sobre empreendedorismo. Aqui a galera que participou do curso, eu acho que deve ter alguns por aí também, né? Vi umas alminhas. E, assim, o último recado é que o futuro pertence a indivíduos que abracem o espírito empreendedor, mesmo que seja dentro ou fora. Viu, gente? Era isso que eu tinha para falar com vocês, aí os meus contatos, depois procure a gente lá nas redes. Obrigado, viu, gente?